Evangelho segundo o Espiritismo diz pra gente que a fé é a mãe de todas as virtudes. A fé é a mãe da esperança, é a mãe da caridade, é a mãe de todas as virtudes. E a fé, de fato, é muito importante. No Antigo Testamento, falou-se da fé 2 vezes. No Novo Testamento, falou-se da fé 240 vezes. Porque, de fato, a fé é o que nos impulsiona para frente, né? A fé é o que nos dá força para seguirmos adiante. Se a gente é acometido por um mal, por uma doença ou por um problema, e a gente não tem fé, a gente fica parado, imobilizado, na verdade. A fé é a mola que põe a gente para andar, que põe a gente para frente. Por isso Jesus falou: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias à montanha: montanha, transporta-te daqui para ali, e a montanha se transportaria, e nada lhe seria impossível. Jesus quis dizer com isso que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é desse tamaninho, e a nossa fé não é nem do tamanho do grão de mostarda. Jesus quis dizer que se ela fosse pelo menos do tamanho do grão de mostarda, todas as montanhas que nós temos de sofrimento, de dores, de medo, de problemas que fazem parte do nosso planeta, todos nós teremos sempre problemas, invariavelmente, não importa se nascemos aqui ou em outro país, se somos mulher ou homem, seja de que raça for, de que etnia, de que país, todos nós enfrentaremos problemas. E se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, passaríamos por essas montanhas do medo, da dor, da doença, sem nenhum abalo, na verdade. Porque tudo nos seria possível. E a fé, ela pode ser humana ou divina. A fé humana é aquela fé em que a pessoa acredita em si mesma. É a fé experimentada pelos materialistas, por aqueles que se intitulam ateus. A pessoa tem fé nela. Por exemplo, eu vou fazer uma prova e sei que vou me sair muito bem, porque eu tenho fé em mim, eu confio em mim. É uma fé que não é direcionada a nenhuma divindade. A fé divina, essa é a crença que a gente direciona a uma divindade. A crença, ela já nasce conosco, ela é nata. Nós já trazemos de vidas anteriores, porque nós somos hoje o resultado de todas as nossas existências. Todas as vidas que nós tivemos, hoje somos o resultado dela. E olha como a nossa fé é pequena, né? Nós já vivemos a beça e ela continua não sendo do tamanho de um grão de mostarda. Então nós somos o resultado hoje de todas as nossas vidas. E essa fé divina, ela é direcionada a uma divindade. Mas ela pode ser de 3 formas. Nós temos a fé cega, a fé religiosa e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que nada questiona. A pessoa segue o que lhe colocam sem questionar nada, sem entender. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia e não sabe o que está lendo, não compreende o que está lendo, mas aceita tudo. Essa é a fé que mais faz incrédulos. Porque a fé sem ser raciocinada, essa fé cega, a pessoa vai tendo fé, não está entendendo, não sabe o que está pedindo, não compreende, mas está com fé com aquela fé que beira o fanatismo. No final, quando ela não consegue o que veio almejando, torna-se incrédula. A fé religiosa é aquela fé que a pessoa segue os dogmas de uma religião. Normalmente são religiões passadas de pais para filhos, e as pessoas se acostumam ali com o que foi apresentado a ela e segue sem maiores questionamentos.
fé raciocinada é a fé proposta por Allan Kardec. É a fé proposta pelo Espiritismo. É a fé que quer entender. É a fé que quer esclarecer. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. Nós temos respostas para todas as nossas demandas terrenas e espirituais. Essa fé raciocinada é a fé que entende que o que nós passamos tem um propósito. É a fé que entende o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. É a fé que entende até o que pedir. A fé cega é mais ou menos aquela fé que eu vou ganhar na loteria. Nem joga, mas quer ganhar na loteria. Então é uma fé que não tem cabimento. Como é que você vai ganhar se você não está jogando? Alguém pode ganhar por você e dividir o prêmio contigo, mas você não vai ganhar. Então é uma fé que não raciocina. A fé raciocinada é a fé que entende, que questiona, que quer saber o porquê e tem respostas dentro da doutrina espírita. E a fé, ela cria a energia da atração. Kardec diz que a fé ativa a energia da vontade. Então, quando a gente tem fé, a nossa fé não é nem do tamanho do grão de mostarda, mas com a nossa pouquinha fé, a gente atrai o que a gente quer, porque a fé cria a energia da atração. Ela ativa a energia da vontade. Mas Joana de Ângeles diz que a fé, ela tem que ser ativa. A gente não pode estar passando por um problema, seja ele de que natureza for, saúde ou qualquer outro, simplesmente ajoelhar, orar e esperar que a cura ou a resolução do problema chegue. É claro que a oração, ela é ferramenta da fé, ela é imprescindível para a fé. Porém, a gente tem que dar o passo em busca da resolução do nosso problema. Chico Xavier, que tinha uma fé que não era do tamanho de um grão de mostarda, certamente, ele orava muitas vezes e não precisava dar esse passo por conta da fé que ele tinha. Quando o irmão dele morreu, o José, no dia seguinte ele recebeu uma cobrança, que era a cobrança da conta de luz. Era de 11 cruzeiros. E ele ficou desesperado, porque ele não tinha como pagar. Todo o dinheiro que ele ganhava era contadinho. Então ele ficou desesperado. E Emmanuel disse para ele: Chico, ore e espere. Mas porque a fé dele era diferente da nossa. Então Chico orou. No dia seguinte, bateram na porta dele. Ele foi atender e o senhor falou: olha, eu soube que seu José morreu e ele fez um serviço para mim, eu vim pagar. E deu um envelopinho na mão de Chico. Chico aceitou, entrou e estavam lá os 11 cruzeiros. E por isso Jesus falou pra gente: fazei que eu te ajudarei. Nós temos que fazer a fé ativa. Nós temos que procurar as soluções, tendo fé e nos movimentando em direção à resolução. Foi feita uma pesquisa científica, inclusive, que mostrou que quando o paciente e o médico acreditam no remédio que está sendo receitado, esse remédio tem 30% a mais de eficácia na cura. Só pela autossugestão, só pelo pensamento. Por isso fazem aqueles estudos com placebo. Placebo são comprimidos de farinha, pegam um grupo de pessoas que têm a mesma doença, uma parte das pessoas recebe o remédio verdadeiro e a outra parte recebe a pílula de farinha. Não fica sabendo que recebeu a pílula de farinha. E os resultados são similares. Por quê? Pela autossugestão. Por isso Jesus dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É pela autossugestão. Quando a fé se une à autossugestão,
sugestão, o resultado é a cura. Tem uma passagem de Jesus que diz que uma mulher que tinha um sangramento por 12 anos, uma hemorragia muito severa por 12 anos, Jesus ia passando lá com a multidão e ela falou: eu vou tocar em Jesus e vou me curar. E ela foi até a multidão, tocou em Jesus e Jesus falou para os discípulos: alguém me tocou. E os discípulos falaram: mestre, muitas pessoas lhe tocaram. Ele falou: não, mas uma em especial. E no momento que ela tocou Jesus, ela se curou. O que foi que curou? Foi Jesus que a curou? É claro que existe a energia curadora do Cristo. Essa energia curadora está no planeta para todos nós. Nós todos temos acesso à energia curadora de Cristo. Mas o que curou essa mulher foi a fé junto com a autossugestão. Por isso é tão importante no centro espírita, ou numa casa de oração, seja numa igreja evangélica, católica, budista, não importa. É tão importante a conexão, por exemplo, na hora do passe. Se quem está recebendo o passe tiver a autossugestão, a fé, junto com a fé do passista e com os trabalhos da espiritualidade que tem em toda a casa, seja de que religião for, essa combinação é imbatível. Foi feito um estudo também com doentes em estado grave, que quando recebem orações, a curva da cura, o progresso da cura é muito maior, mesmo que ele não saiba, está em coma, está recebendo orações, ele não sabe, mas a evolução para a cura é muito maior do que a de doentes que não recebem orações. A oração é ferramenta da fé. Foi feito um estudo também com neurocientistas maximamente ateus, não acreditavam em nada. Eles pegaram alguns grupos religiosos, e isso não sou eu que estou falando, não é nada pessoal, é um estudo científico. Eles pegaram um grupo de evangélicos, um grupo de budistas e um grupo de freiras carmelitas, e escanearam o cérebro dessas pessoas enquanto faziam orações. O grupo de evangélicos, por isso eu estou dizendo não é nada pessoal, isso foi um estudo, não sou eu que estou dizendo. O grupo de evangélicos, eles disseram que as orações eram como se fossem ritualistas, ou seja, não tinha nenhuma emoção no corpo, não se modificava nada no cérebro, eram como se fossem frases feitas. As pessoas oravam só querendo falar bonito, frases de efeito, mas não tinham mudanças cerebrais. Ao contrário, os budistas e a grande maioria das freiras carmelitas tinham uma alteração cerebral tremenda, que eles, como ateus, não sabiam atribuir a quê. Eles falaram, é como se essas pessoas estivessem fazendo uma conexão com Deus. Mas como eles não acreditam em Deus, são ateus, eles falaram que era uma conexão cerebral, com Deus cerebral. Porque essas pessoas, elas tinham uma mudança nas ondas cerebrais muito significativas na hora da oração. Então, aqueles que faziam as orações ritualistas, nada modificaram. E eu vou contar uma história de uma menina dos Estados Unidos que tinha 8 anos na ocasião desse problema que a família passou. Ela escutou os pais conversando que o irmãozinho mais novo tinha um tumor cerebral e que ele precisava fazer uma cirurgia que era muito cara. E só um milagre para
que eles conseguissem fazer essa cirurgia e salvar a vida da criança. Só um milagre salvaria. A menininha correu no quarto, pegou o cofrinho e tirou todo o dinheiro que ela tinha, que era $1,11. Foi na farmácia e pediu ao farmacêutico, mas ele não deu muita atenção. Ela falou: quero comprar um milagre. Quero comprar um milagre. E aí ele falou: eu não vendo milagre aqui na farmácia. Ela falou: mas eu preciso comprar um milagre. E ele não deu atenção porque ele estava conversando com o irmão, que ele não via há muito tempo. Mas o irmão resolveu dar atenção para a menininha. Se abaixou e falou: você quer comprar o quê? Um milagre? Ela falou: é. Ele falou: quanto você tem para comprar um milagre? Ela falou: $1,11. Ele falou: e qual é o milagre que você quer comprar? E ela explicou o problema do irmão. Ele falou: você está com sorte. Eu tenho um milagre para vender que custa $1,11. Você me leva até a sua casa? E ela levou. Ele era neurocirurgião, ofereceu-se para fazer a cirurgia, fez a cirurgia, curou o menino. E ela depois, a garotinha, escutou os pais falando: quanto terá custado essa cirurgia? Quanto custou esse milagre? Graças a Deus. E a menininha pensou com ela: custou $1,11. Então eu estou contando essa história para a gente pensar o seguinte: quantas vezes a gente está passando por um problema sério de saúde ou de outra natureza qualquer e a gente quer um milagre instantâneo, imediato, quer entrar numa casa de oração ou numa igreja ou no templo qualquer, entrar com um problema e sair sem ele. Quantas vezes a gente não percebe esses milagres como o dessa menininha? Quantas vezes Jesus usa um amigo, um desconhecido para uma palavra, para uma conversa, para uma intuição? Então, às vezes a gente entra na casa espírita ou qualquer outro templo e quer sair sem o problema. É fato que se a gente entra na casa espírita com o coração aberto, com a mente aberta, querendo receber as benesses que a casa pode oferecer, é claro que a gente vai receber. A gente vai receber a intuição, o equilíbrio, a calma, para a gente ter a frieza necessária para fazer a fé ativa e encontrar a solução. Não é que a gente não possa ter um milagre, a gente pode ter um milagre sempre. Eu sou testemunha, meu irmão entrou para uma cirurgia espiritual, com 2 pedaços de carne na garganta, quase tapando a respiração. Ele entrou e saiu sem. Isso ninguém me contou, eu vi e vivi isso. Mas muitas vezes os milagres da nossa vida não acontecem assim de forma instantânea. A gente precisa estar, primeiro, aberto, conectados com a espiritualidade do bem para recebermos essas intuições. Ó, faça isso, faça aquilo, esse aqui é o caminho, vamos nos melhorar dessa forma. Além de estarmos abertos, temos que ter a certeza de que a fé, Jesus falou: batei que a porta se abrirás, pedis e obtereis. Jesus não mente pra gente. Sempre que a gente pedir, a gente vai ser atendido. Não necessariamente na hora que a gente quer e precisa, que a gente acha que tem que ser, mas com uma situação como essa dessa menininha. Chico Xavier foi exemplo várias vezes de como a espiritualidade age na nossa vida, às vezes não da forma tradicional. Quando Chico foi morar com a madrinha, que a mãe dele morreu, a madrinha tinha muitas obsessões, ela vivia muito obsidiada. E ela ficava muito má, batia muito nele, Chico padeceu muito. E ela o deixava sem comer vários dias. Quando uma vez ele já estava 3 dias sem comer, ele foi até a árvore onde ele encontrava o espírito da mãe. E foi conversar. E a mãe falou: Chico, por que você está tão triste? Ele falou: tu não sabe não? Estou há 3 dias sem comer. Eu estou com muita fome. Ela falou: menino, olha, menino guloso tem indigestão. Ele falou: mas eu estou com muita fome, eu estou há 3 dias em jejum.
tipo, ore meu filho e espere. Ela foi embora, ele orou e logo ele viu se aproximando um cachorro muito grande com uma coisa preta na boca. E era um fruto muito grande. O cachorro jogou. Ela falou, meu filho, misture com água, porque isso é um grande alimento. Ele comeu, matou a fome e ela falou, tá vendo, meu filho? Quando a fé é ativa, até um cão pode nos ajudar. Então que nós tenhamos essa fé ativa, conectada com a espiritualidade do bem, sabendo que todos nós somos assistidos a todos os momentos nos nossos problemas físicos, mentais e espirituais. Muita paz para todos. Ih, desculpa, botei a mão na frente. Tem problema? Acho que parou. Acho que eu parei. Eu botei a mão na frente.